Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 1, verso de número 80, diz: E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Sabe, isso é claramente alguém que Deus tem um propósito extraordinário, respeitando o tempo, para que na hora certa aconteça, e que para que na hora que acontecer, verdadeiramente seja eficaz, verdadeiro, genuíno. Então veja, isso é a prova que Deus não pula as fases, que Deus respeita o nosso tempo, que Deus respeita a nossa forma, que Deus respeita nossas capacidades, até porque Deus nunca vai nos exigir algo que Ele não nos deu. Deus sempre vai nos cobrar dentro daquilo que está em nós. Veja, isso é a forma de Deus agir. Mas qual é o problema? O problema nisso tudo é a gente. Porque enquanto Deus respeita as nossas fases, nós não respeitamos muitas das vezes a nossa fase. Nós não respeitamos o tempo, sabe por quê? Porque nós queremos acelerar as coisas, nós queremos que seja rápido, nós queremos que seja na nossa hora, nós queremos que aconteça, e porque a gente quer que aconteça, ao invés da gente caminhar, a gente corre, ao invés da gente engatinhar, a gente quer andar, sendo que as fases, quando respeitadas, elas nos resguardam de fracassos, elas nos resguardam de histórias de fracasso que às vezes seriam evitadas um minuto de espera, um minuto de tempo, de pausa. Então, no afã de querer fazer, no afã de querer acontecer, no afã de pensar que nós estamos com o controle, a gente acaba fazendo com que os acidentes de percurso acontecem. E veja, eu tenho um filho, e sabe, ter um filho é uma das dádivas que Deus dá para o ser humano. A Bíblia vai dizer que os filhos são heranças do Senhor, e que são os nossos galardões, ou seja, a herança é do Senhor e o galardão é nosso. Como assim? É como se Deus desse um pedaço do céu na terra para a gente. Isso é a coisa mais absurda, é saber que Deus nos galardoa de maneira antecipada através de um filho na terra, é um pedaço do céu. Mas o que isso é relevante dentro desse contexto? Eu vou te contar. Ter filho também é um desafio para a gente que é pai. A gente começa a entrar em competições que não existem. Quais são? Por exemplo, andar. Todo pai que tem filho pergunta para o outro pai: o teu filho já andou? Aí você diz não. Aí ele vai dizer: o meu filho andou com 7 meses. Aí você fala: isso é um alienígena. O meu filho tem 11 meses e não andou ainda. Aí ele vai dizer: olha, você tem que incentivar o seu filho a andar. E aquilo é terrível, porque começa a entrar no coração da gente, e a gente começa a olhar para o filho e dizer: você tem que andar logo, cara, pelo amor de Deus, o mundo já andou, e você ainda está engatinhando. Porque parece, a impressão que a competição coloca na gente é que todo mundo já fez, só a gente que ainda não. Todo mundo já deu, só a gente que ainda não. E eu, por conta dessa competição imaginária, eu comecei a querer que o meu filho andasse. E aí eu comecei a fazer todas as tentativas possíveis. E é engraçado porque quando a gente quer, ele não quer. Quando a gente não quer, ele quer. E é engraçado porque eu comecei a treiná-lo e descobri que eu estava colocando ele em risco, porque ele não sabe cair ainda. Então não tem como ensinar alguém a andar antes de ensinar ele a cair. Sabe o que eu descobri? O meu filho não tem defesa, não tem um reflexo ainda. Agora já está tendo, mas há alguns dias atrás não tinha. Se ele caísse, ele caía de frente, não colocava as mãozinhas, eu tinha que segurar, porque ele batia com o rosto. Se ele caísse para trás, ele não colocava os bracinhos para trás, ele caía com tudo, e se eu não segurasse, ele batia a cabeça. Então eu descobri uma coisa: antes de o meu filho andar, eu tenho que deixar ele aprender a cair. Porque o risco, sabe qual é? É que se eu forçar ele a andar e ele cair e machucar, ele desiste de andar. Porque uma queda sem treinamento é traumatizante. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus nunca vai nos expor antes de nos treinar.
Se não aconteceu ainda algo que Deus preparou para você viver, não aconteceu exatamente porque você não está preparado para o risco da onde Ele vai colocar você, aonde Ele vai te inserir. Pensa o seguinte: se você está caminhando e de repente você quer correr e não estiver com o caminho, o tênis, o treinamento adequado, a queda traumatiza você, e ao invés de andar, que é o que você fazia um tempo atrás, nem isso você consegue mais. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia vai dizer que antes de João Batista ser a voz que clamava no deserto, ele estava em silêncio, crescendo, enrobustecendo. Sabe o que é isso? É força de dentro para fora. Estava no deserto, o ministério dele seria no deserto, mas enquanto o ministério não está acontecendo no deserto, ele está no deserto em silêncio. Sabe, nós precisamos entender as fases, porque o problema, sabe qual é? É que quando a gente cai, a gente diz: Deus é o culpado, Deus é o errado, e Deus não é o culpado. O culpado é você, que tentou andar antes de engatinhar, que tentou correr antes de andar, que tentou fazer antes de Deus deixar, que tentou sair antes de Deus liberar as portas para você. Deixa eu te dizer, enquanto Deus não dizer vem, não vai. Enquanto Deus não quiser, não queira, porque quem determina o tempo e as estações da nossa vida são o Senhor. Eu quero contar algo pessoal, que parece até irrelevante talvez, mas sabe, todo pregador tem um sonho, e o meu sonho era pregar na Lagoinha, Belo Horizonte. Meu sonho era pregar na Lagoinha, Belo Horizonte. E um dia eu liguei para um amigo meu que tinha um contato, que tinha outro contato, que tinha outro contato, e disse: por favor, me ajuda a pregar naquela igreja. E durante um mês ele correu lá, aqui, não sei o que ele fez, mas ele conseguiu que eu pregasse numa congregação de uma das Lagoinhas de Belo Horizonte. É como se fosse assim, o acesso. Ele ligou para mim e disse: David, eu consegui, você vai pregar lá. E eu, que bênção, cara, valeu, obrigado. E aí eu fiquei feliz, fiquei contente. E quando eu desliguei o telefone, disse: meu amor, o Espírito Santo, antes de eu terminar a frase, disse no meu coração: não vá. Falei: ai, meu Deus do céu, estou ficando um pouco louco aqui, olha, com licença. O Espírito Santo falou assim: quer tomar conta do seu ministério? Quer fazer aquilo que eu, no tempo certo, vou fazer? Eu quase disse: quero. Porque a gente é ser humano, a gente gosta de desafios que não foram preparados para nós. Mas se não foi preparado para nós, não corra uma corrida que não é sua, porque você só vai fazer para se machucar. Me lembro que eu falei para minha esposa: amor, olha, conseguiu, mas Deus está falando comigo que não. A minha esposa é crente, irmão. É crente de dar agonia na gente, porque mulher serve para isso, para equilibrar o homem. Ela olhou para mim e disse: amor, não vá. Falei: mais um, 2-0. Aí liguei para o rapaz e disse: irmão, obrigado por todo o esforço que você fez, mas eu não posso ir, porque o Senhor disse que eu não devo. Ele ficou chateado, desligou o telefone, e eu não fui. Era só isso. Só não fui. Sabe qual é o problema nosso também? Eu vou terminar dizendo isso para você. A gente quer que, porque não foi, então foi honrado em outro lugar. Não, só não fui. Por quê? Tem que ter troca sempre? Às vezes Deus só quer que você fique quieto, Deus só quer que você espere. Deus não precisa te dar: se você não for, então eu vou dar isso aqui. Não. Deus às vezes, e quando eu digo às vezes é sempre, porque Deus é pontual na forma de fazer. Espere, cresça, amadureça, porque na hora certa eu te apresento a Israel.